Agora pode começar. Boa tarde, meu nome é Matheus, sou aluno de Iniciação Tecnológica, sou do curso de Sistemas de Informação lá do CCLT, aqui pertinho, e eu vou estar apresentando um trabalho que eu desenvolvi ao longo dos 5 meses, que esse é uma plataforma de e-learning para suporte de aprendizagem, a partir de busca interior de chatbot LLM, para aproveitamento de sequências de conteúdo de aprendizagem. Só uma adendo importante que eu tenho que fazer aqui, eu peguei essa bolsa no meio, eu peguei no meio de mês, no 7º mês, né? Então eu comprei os últimos 5 meses dessa bolsa. O Pedro passou o bastão para mim, mais ou menos ali entre março e abril. Então eu peguei o projeto já no meio com o caminho andado, mas foi uma transição boa, então tudo que eu desenvolvi está daí para frente. Pode passar. É você que está. Aí eu passo aqui? Bom, estou fazendo um pouco da introdução. A gente tem visto aí ao longo dos últimos anos que o uso de inteligência artificial tem sido cada vez maior. Ali o ChatGPT foi lançado no final de 2022, que é o primeiro ali que vem para o uso público geral. Então, essa introdução traz um pouco da evolução do uso da IA na educação que a gente tem como ideia aí. Então, a IA passa a transformar a busca, hoje praticamente, sei lá, em escolas, na faculdade, todo mundo não, mas uma grande quantidade de pessoas hoje já usa a inteligência artificial para buscar no Google, buscadores como a gente fazia há uma hora atrás. E daí para frente, as LLMs, que basicamente são as linguagens de grandes modelos, as linguagens, language models, que é a tradução literal no inglês, elas passam a ser usadas na educação, no processo de educação. E com isso a gente teve a ideia de utilizar esse conceito de microaprendizagem personalizada, que vai ser de acordo com os gostos, preferências e desejos do próprio usuário. E aí, daí tem a plataforma de e-learning, que é uma plataforma de aprendizagem virtual que a gente tem como ideia do projeto que a gente foi utilizando. Na sequência, fazendo um objetivo, basicamente a gente fez uma plataforma web, que nada mais é um site, que ele vai usar para integrar modelos de linguagem de grandes postos diferentes. E a prática de microaprendizagem, que eu vou explorar isso um pouco mais lá para frente. Mas a gente vai utilizar conteúdos personalizados em pequenas unidades instaladas na web, e esses são os dois principais ferramentas que a gente usa falando tecnicamente, não sei se estão vendo aqui que é de TI, mas a gente usa o Django, que é um framework que possibilita a gente usar o Python, uma linguagem de programação como back-end, para estruturar e lançar toda essa questão da nossa lógica de IA e aí implementar microaprendizagem e tudo mais. E aí a metodologia basicamente a gente se baseou na pesquisa em ciência de design, que é Design Science Research, DSE, que prioriza ciclos interativos de desenvolvimento e integração de protótipos para plataformas de microaprendizagem. A gente tinha semanalmente reunião, a gente tinha que fazer entregas, o Paulo era o chefe, vamos dizer assim, né? Que a gente apontava na semana, a gente viu que isso foi feito e já partia para pensar naquilo que era feito na semana seguinte. E aí a gente trabalhava assim semana a semana, e esse aqui é o logo, né, do nosso site, do nosso modelo, que hoje a gente também chama de Gemini no site. Então, trazendo um pouco mais para o aspecto prático, essa é a tela inicial do nosso robô, da nossa IA, como você preferir chamar. Aqui a gente tem basicamente um menu básico, que eu acho que quem já usou alguma interface de ChatGPT, Cloud, Copilot, Gemini, Grok, qualquer outro tipo, já viu algo mais ou menos parecido. Então aqui você vai estar interagindo diretamente no robô. Aqui você tem as aprendizagens, então eu vou explicar isso aqui um pouco mais aprofundado mais para frente. Aqui algumas funcionalidades que a gente pensou em desenvolver, aqui tem seu perfil, as configurações e a opção de saída. Então, para uma dos aspectos principais dessa tela, a gente fala para a parte de aprendizagem. A aprendizagem nada mais é do que uma conversa que você tem ali com o ChatGPT, por exemplo, você vai ter sempre um seu lateral lá. E aí, no caso aqui, você dá o nome, então a primeira é sobre o Brasil, a segunda é sobre a população, a terceira é sobre capitais. E a partir dali você pode escolher, por exemplo, estudar alguma coisa sobre história. Daí você cria uma conversa sobre história e a partir dela você vai tendo tudo programado ali para você não ter uma mistura em uma única conversa. Aí aqui a gente tem o modelo que a gente está usando, nesse caso ele está usando o modelo nativo da plataforma, que é o Gena 3, mas também a ideia é avançar para ele poder ser tipo de alguma outra inteligência, alguma outra ferramenta para poder usar dentro da IA. E a gente tem as funções de aprendizagem, que são formas lúdicas, mas que a gente tem de aprofundar o conhecimento e de explorar de fato a microaprendizagem, de por partes a gente está trabalhando esse conteúdo e auxiliando de fato esse processo de aprendizagem.
quiz, assuntos, um jogo, a questão de aprofundar, reflexão, argumentar, uma curiosidade, que aí você sabia, e iniciar um novo tópico, que seria você definir ali as atividades que a gente tinha feito. Aí agora trazendo um pouco mais da interação, a gente tem que ter pergunta e a resposta do nosso usuário. Então ele faz essa pergunta, qual a população da cidade do Rio de Janeiro, e aí ele descreve que ultrapassa de 6 para 7 milhões de habitantes, sendo a maior cidade do centro. Aí tem um grande problema que eu tenho que apontar aqui. A gente queria usar inicialmente API diretamente, só que a gente teve um problema que para você usar API, você tem que colocar um cartão, e a gente tem que fazer alguns testes contra a interface, e etc. E a gente provavelmente estouraria o limite de todo. Então a gente acabou optando por usar modelos locais que funcionam na nossa plataforma, pelo Olhão, que é uma plataforma. Aí lá você tem um modelo de DeepSeek, você tem o próprio Olhão, que é o Olhão 3, mas a gente escolheu o Gelo porque ele tem uma aderência maior ao português, então você não vai ter uma... Porque, por exemplo, se for usar o DeepSeek, ele vai misturar inglês com português de resposta, e a compreensão vai ficar um pouco estranha e acaba que a gente não consegue aprofundar o conteúdo da melhor maneira possível. E aí, os modelos locais eles têm um pouquinho de limitação quanto ao aspecto de conteúdo. E eu decidi a gente usa um dos melhores modelos. Se ele fala que a população, por exemplo, já ultrapassa 6,7 milhões de habitantes, mas se eu não me engano, a população da Rio vai estar na casa entre 8 e 9 milhões de habitantes. E aí, no final, se você for detalhar a resposta, tem que pense como essa informação pode ser usada no sistema de análise de dados urbanos, mapeamento padrão de mobilidade, ou identificando áreas com necessidades e serviços. Isso tem a ver com o perfil do usuário que ele previamente define e com uma questão que a gente vai entrar aos pontos, que é a inovação em torno do projeto. Mas é só as coisas. A gente tem esse cantinho aqui, que está na lateral caso, você pode ver aqui, que tudo isso aqui é definido pelo usuário. Então ele tem eixos temáticos, que é basicamente o que ele quer trazer através daquela conversa. Nesse caso aí eu defini como exemplo o Rio Antigo, História do Brasil e até a capital do samba. Se você quiser fazer alguma coisa sobre esporte, você pode mudar ali e por aí vai. Isso vai variar de acordo com o usuário, ele pode definir até 3 eixos temáticos. O eixo de aprendizagem a gente escolheu foi o conhecimento, mas a gente faz taxonomia de Bloom, a gente definiu a partir da taxonomia de Bloom, porque conhecimento, aprofundamento, reflexão, por aí vai. E as tags são palavras-chave que vão ser utilizadas ao longo da conversa. Quando a gente está fazendo uma conversa sobre o Rio, eu coloquei carioca, praia, turismo, cultura. Isso aqui basicamente vai estar amparando ali e auxiliando o nosso modelo de LLM a trazer algo mais específico e mais voltado para aquilo que o usuário quer utilizar. Então, trazendo um pouco de inovação, como eu falei, a gente quer justamente focar nessa parte de perfil e pegar as informações do usuário. Porque hoje, se você vai no ChatGPT, vai ter seus dados, que é o que eles querem, que é mais famoso para eles, e vai ser respondendo suas perguntas como ele responderia para qualquer um. E até tem uma lógica por trás de diferença, mas é tudo muito na base do chutômetro que ele faz ali, ele vai analisando suas informações, vendo suas preferências ao longo das conversas interessantes que você está tendo. Aqui no perfil, ele vai definir, a gente vai definir essa seção de identidade, a seção de perfil de aprendizagem, informações que são tudo certo, a gente entendeu o contexto por trás do usuário, e a partir desse contexto a gente vai trazer algo mais específico e mais voltado para aquilo que ele quer. Então, por exemplo, identidade são informações gerais. A gente tem o apelido, que é a forma como o usuário prefere ser chamado, a gente tem a identidade de gênero, a raça e a cor, o grau de escolaridade, o ano que ele prefere e a faixa etária dele. Tudo isso aqui a gente vai pegar, vai começar, vai passar para IA, que nesse caso a gente está usando o gênero, e para ele saber ele ter como contexto. Mas o mais importante é que seja aqui. Porque aqui você vai fazer uma biografia, então a gente, nesse exemplo aqui, um antropólogo especialista em comunicação e sociedade humana e alguns interesses de aprendizagem. Aqui já faz funcionamento das organizações de estruturas hierárquicas ao longo da história. Além disso, a questão de aprendizagem, então seria por que ele está usando aquilo ali, se ele é um iniciante, se ele é uma pessoa que quer aprofundar o conhecimento, por aí vai. E a gente tem também a questão do uso do histórico, se ele vai querer que o robô use o histórico de forma completa ou não, que são basicamente essas informações aqui dentro. E a partir disso a gente vai estar trazendo algo muito novo, algo muito diferente, porque a gente vê aí fora do uso das AI, das inteligências artificiais, de modelos de larga escala em geral. E aí aqui um pouco da consequência disso. Eu fiz um outro exemplo, onde é perguntado qual é a capital do México. Ele vai responder, que é a cidade do México, aí ele traz um pouquinho já de história. E aí ele traz um pouquinho de história que já tem totalmente a ver com aquele perfil que a gente colocou lá, do antropólogo que ele é voltado para, que tem foco em
mas é um antropólogo especialista em organizações de sociedade humana. Então ele já vai estar trabalhando aqui com a cidade do México, surge no Vale do México, a gente chega para a Azteca, tem outros planos, separados, mas... E aí ele vai explicando e vai dando a resposta alinhada àquilo que ele tem como interesse principal e como desejo de aprendizagem. E aí, por fim, a gente entra em um outro aspecto, que é essa reflexão aqui no final, que é como a organização de uma cidade influencia o desenvolvimento econômico e social, como a estrutura da cidade do México impacta a vida dos seres humanos. Aqui a gente está instigando o nosso usuário a refletir, a pensar, e a partir dali a gente não quer só entregar a resposta pronta, mas a gente quer fazer com que o usuário pense. Porque hoje, com o uso das inteligências artificiais em geral, as pessoas pensam cada vez menos e só extraem respostas, só querem todas prontas e tudo mais. Mas a ideia aqui é aproveitar esse recurso para a gente trazer um pouco de reflexão e não entregar algo pronto. Né? Seguindo aqui, eu estou falando um pouco da minha contribuição, eu atuo como bolsista, então eu sou como participante das etapas do desenvolvimento. Eu falei anteriormente que eu peguei no meio do caminho. Quando eu peguei, a gente já tinha todos os requisitos feitos e a interface mais ou menos pronta, então eu cuidei da parte de, falando um pouco mais tecnicamente, da integração com a API, que no caso foi olhando, e a gente fez algumas mudanças na interface além de implementar funcionalidade. E a gente tinha essas reuniões semanais, toda sexta-feira, onde a gente viu que tinha sido feito na semana, e a partir dali planejava o que iria ser feito na próxima semana. E aí, trazendo um pouco do resultado da discussão, a gente tem o conceito inicial, que é a ideia da plataforma, que é algo muito teórico, mas que a gente conseguiu colocar na prática no desenvolvimento usando o protótipo indiano, integrando a LLM com o conteúdo empresarial a partir das informações, que nesse caso que a gente usou foi o Java 3, via olhando, mas a gente ainda tem a possibilidade do usuário, se quiser, colocar lá o token dele no ChatGPT, o token dele no Gemini, que tem essa capacidade. A gente testou e comparou com os modelos de linguagem, a gente fez antes disso, a gente viu um conjunto de 7 ou 8, a gente estudou o ChatGPT, o Gemini, o Grok, o Cloud, o Perplexity, o Copilot, tem a ver que eu estou esquecendo agora. Para a gente ter uma noção, para a gente ter algo para comparar, para a gente dar um norte, para a gente pegar o que a gente gosta, a gente não gosta de se juntar nessa plataforma, e a partir daí a gente gerou esse protótipo funcional que a plataforma de learning já vai levar. E a conclusão é que a gente tem um potencial modelo para a gente explorar, que é um modelo de LLM que ele não vai entregar tudo para o usuário, ele vai fazer o usuário pensar, ao mesmo tempo ele vai entregar um conteúdo específico voltado para aquilo que o usuário quer, para aquilo que o usuário tem como objetivo. Então, se você é um professor ou se você é um aluno, tudo aquilo ali vai ser alinhado ao seu contexto, até o contexto que você veio, e aí a gente vai entregar algo diferente do que a gente tem hoje, que não é só entregar algo pronto, mas é entregar algo que sempre vai estimular e esticar o nosso usuário a pensar. Eu estou um pouco das referências, mas basicamente